Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte da FMJ 2024, questões dissertativas de Química. Se você quiser ver a prova inteira, se você quiser ver uma playlist da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ordenado por conteúdo, ou se você quiser ver uma playlist do tema, da temática desse exercício que a gente vai resolver, todos os links estão na descrição, beleza? Beleza, agora a gente vai para a questão 8 da FMJ 2024, dissertativas em Química. Antes da gente dar um zoom e começar a ler a questão, a gente vê aqui que no espaço de resolução e resposta, ó, tem uma reprodução desse gráfico, né? Então, é um gráfico de equilíbrio químico. Já dá para ver aqui um equilíbrio e tem esse gráfico de equilíbrio químico reproduzido aqui, igualzinho, né? Só não tá mostrando esse 0,25. De resto, tá igual. Beleza. Aí a gente bate o olho, tem um equilíbrio químico, 2A mais B2, equilíbrio 2A, mais calor, constante de equilíbrio 20. Concentração em mol por litro, né? Vermelho é o A, verde é o AB, com o tempo T1, T2. Beleza, agora olha. Analise o gráfico que apresenta as variações das concentrações das substâncias A e AB na seguinte reação química. Então, 2A mais B2, então são reagentes, em equilíbrio químico, coisa dinâmica, com 2AB como produto mais calor. Beleza. Então o A, né, que é um reagente, está diminuindo a concentração. Então no início, T0, eu não tinha nada do produto. Às vezes gráficos de equilíbrio começa com produto, tá? Aqui eu não comecei com nada do produto, comecei apenas com reagente A, não está mostrando nada do B, concentração do reagente A diminui, que é um reagente, né? E a concentração do produto B, desculpa, do produto AB aumenta até o T1. T1 aqui em diante fica constante. E tem A. O que ocorre no sistema no instante T1, o que deve ocorrer com a concentração de AB se no instante T2 houver aumento de temperatura no sistema. B. Calcule o valor da concentração de B2 quando o sistema estiver em equilíbrio. Então, B2, quando está em equilíbrio, B2 é um reagente. Represente no gráfico existente no campo de resolução e resposta, ou seja, tem um desse lá embaixo. Represente no campo de resolução e resposta a curva que indica a variação da concentração do reagente B2, né, ele é um reagente, desde o início, né, ou seja, T0, até o instante T2, apresentando a concentração inicial, apresentando, deve ser o valor, né, apresentando o valor da concentração inicial de B2. Então, beleza, pediu 4 coisas aqui pra gente. 1, 2, 3, 4. Cada partezinha aí vale um ponto. Então, a gente tem aqui, pessoal, uma questão de deslocamento de equilíbrios, né, no A. Então, o que ocorre no sistema no instante T1? Então, a concentração de A diminuiu, chegou em T1, parou de variar. Chegou a concentração de AB, foi subindo, chegou em T1, parou de variar. Quando a concentração está constante, significa que atingiu o equilíbrio. Então, eu comecei com uma certa quantidade de A, comecei com uma certa quantidade de B2. Só tenho reagentes. Eu quero chegar... Eu quero não, né? Esses reagentes, esses produtos, eles estabelecem um equilíbrio formando AB. O que é o equilíbrio químico? É a coexistência de reagentes formando produtos e produtos formando reagentes num sistema dinâmico, e a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Quando estabelece o equilíbrio químico, a concentração de A é constante, a concentração de AB é constante, e a concentração de B2, que não está aqui, que eu não sei onde que está, né? Pode estar embaixo, pode estar no meio, pode estar lá em cima. E a concentração de B2 também fica constante. Mas, como eu não tenho produto, diminui a concentração de A, aumenta a concentração de AB e se forma, estabeleceu o equilíbrio em T1, a concentração fica constante. Então, no equilíbrio químico, concentração de A, concentração de B2, que eu não sei onde que está, de AB, constante. Essa concentração constante quer dizer que não tem A mais B2 formando AB? Não. A concentração está constante, mas eu tenho reagente A reagindo e formando AB, e eu tenho produto AB reagindo e voltando a ser A e B2, beleza? Nessas proporções estequiométricas aqui de 2 para 1 para 2, né? 2A
para 1B2 para 2AB, beleza? Outra coisa, né, que foi perguntado, é se houver aumento de temperatura no sistema. O que a gente viu aqui? Esse equilíbrio químico, quando ele vai para a direita, ele libera calor. Então, do jeito que está representado aqui para a direita, o calor ele é um produto desse equilíbrio químico. Então, eu estou falando de um jeito meio ruim. O A, quando reage com B2 formando AB, libera calor. Então, no sentido para a direita, é uma reação exotérmica. Se eu aumentar a temperatura, um jeito simplificado para a gente fazer isso no nível médio, né, nível de cursinho, se eu tenho esse equilíbrio químico e eu aumentei a temperatura, é como se eu aumentasse o calor. Se eu aumento as concentrações dos reagentes, se eu aumento o calor, eu vou deslocar no sentido inverso. Então, por exemplo, se eu aumentar a concentração de AB, desloca para a esquerda. Se eu aumentar o calor, desloca para a esquerda. Se eu aumentar a concentração de A, aumentar a concentração de B2, desloca para a direita. Por que desloca o equilíbrio? Desloca para responder a essa perturbação que foi feita. Então tem uma proporção aqui entre AB, entre produtos e reagentes. Essa proporção na constante de equilíbrio dá 20. Para manter aquela proporção numa dada temperatura, né? Porque essa constante de equilíbrio, ela varia, como toda constante de equilíbrio, ela varia com a temperatura. O Kc só é 20 numa certa temperatura. E aí, se você mexe nesse equilíbrio, ele se desloca para reagentes e produtos para tentar evitar essa perturbação que você fez. Então, você tirou alguém, colocou alguém, mudou a temperatura, ele se desloca para responder a isso. Então, se você aumentar a quantidade de calor para tentar voltar a situação de equilíbrio, ele vai se deslocar para a esquerda. Beleza? Aumentou do lado direito, desloca para a esquerda. E aí vai consumir. Ele pergunta, né, o que acontece com a concentração de AB. Se deslocou para a esquerda, esse AB vai diminuir. Por quê? Eu vou ter que pegar o AB que está lá em equilíbrio e ele vai formar os reagentes. Então, o AB, que é o produto, numa situação de maior temperatura, ele vai reagir mais para formar os reagentes AB2, perdão. E aí ele vai diminuir essa concentração para formar esses caras, porque quando o AB vai para a esquerda e forma 2A mais B2, ele consome calor. Então, se está numa temperatura maior, aquele produto vai tender a consumir um pouco do calor do ambiente e formar os reagentes deslocando para a esquerda. Beleza? Falei bastante coisa para ficar bem completo. B. Calcular o valor da concentração de B2 quando estiver em equilíbrio. O que a gente faz? Usa a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Quando o produto ou reagente é um sólido ou é um líquido, aquele valor de concentração não muda e aí é 1. Ou você pode pensar que sólidos e líquidos não entram ali na concentração de equilíbrio porque a concentração dele não varia. É a explicação simplificada no nível médio, tá? Aqui, como tá todo mundo aquoso, né, concentrações de substâncias, ele não falou o estado físico, eu tô acreditando que tá todo mundo ali dissolvido em água, um equilíbrio aquoso, né? Mol por litro, tá vendo? Concentração em mol por litro. Então isso aqui provavelmente é em água. Então tá todo mundo aquoso, dissolvido, então vai ficar AB, concentração dos produtos, ao quadrado, dividido pela concentração de A ao quadrado vezes B ao quadrado, dando 20. Tenho a concentração de AB no equilíbrio? Tenho, tá aqui, ó, 0,5. Tenho a concentração de A no equilíbrio? Tenho, porque aqui tá no equilíbrio, ó, 0,25. Tenho a de B2? Não, vou achar. Tenho a constante de equilíbrio? Tenho. Então, ou eu tenho a constante de equilíbrio, ou eu tenho a concentração de alguns reagentes e a constante de equilíbrio e acho a concentração de um reagente que não está faltando, ou eu tenho a concentração de todos os reagentes e simplesmente calculo a concentração de equilíbrio. Aqui é isso. Eu tenho a concentração do A, tenho a do AB, tenho o Kc, só achar a concentração do B2 pela fórmula. Concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Representar no gráfico, então eu vou achar esse valor, vou colocar essa concentração do B2 aqui de forma constante, né? Do T1 até o T2, porque no equilíbrio a concentração não varia. E aí eu vou ter que achar a concentração inicial.
Como que eu acho a concentração inicial? Pela variação. Aqui, ó, 2A está para 1B2. A variação do inicial até o equilíbrio de A foi de 0,6, 0,7, 0,75. Então, o A saiu de 0,75 e foi para 0,25. O A variou 0,50 mol por litro. Se o A variou 0,50 mol por litro, a proporção não é 2 para 1? Se o A variou 0,50 mol por litro, o B2 vai variar metade. Porque se eu consumir 0,50 mol de A, eu vou variar 0,25 mol de B. Então, eu acho a concentração em equilíbrio e eu sei que consumiu 0,25 de B2. Eu vou fazer essa conta no espaço de resposta. Por que consumiu 0,25 de B2? Eu tenho que consumir metade. E aí, se consumiu metade, esse 0,25 eu somo com a inicial, que eu vou achar, como eu já falei, e aí eu chego na concentração inicial. Aí a concentração inicial vai estar aqui, diminui, aqui, diminui, a gente vai chegar lá. Beleza? Você entendeu? Então é uma questão de representação gráfica de equilíbrios. Já é uma parte de equilíbrio mais difícil, tá? Não é simplesmente deslocamento de equilíbrios, não é só calcular a constante de equilíbrio, calcular a concentração, é você fazer a representação gráfica. É mais difícil. Essa daqui, para mim, foi uma questão difícil mesmo. Não foi a mais difícil da prova, mas essa, a 8 e a 9, foram, para mim, as duas questões mais difíceis da prova. Geralmente, a prova ela tem esse gradiente de dificuldade. As primeiras questões são mais fáceis, as últimas são bem mais difíceis mesmo. Então, a 8 e a 9 foram as mais difíceis para mim. Para mim, a 9 foi a mais difícil. Mas essa daqui, ó, tá pau a pau ali na dificuldade. Vamos fazer a resposta? Que eu tô enrolando bastante aqui. Então, tá aqui o equilíbrio, né? Igual tava lá em cima. Vamos pensar primeiro no deslocamento, igual eu falei. Aumento de temperatura, aumenta a quantidade de calor, desloca o equilíbrio para a esquerda. Como que eu represento esse deslocamento para a esquerda com a seta de equilíbrio? Não tem mais duas setas iguais, a seta para a esquerda. Eu coloco maior do que a seta para a direita para mostrar que se eu aumentar a temperatura, vai deslocar o meu equilíbrio para a esquerda. Deslocar meu equilíbrio para a esquerda, o que é? É o AB reagir para formar 2A e B2. Então, vai diminuir a concentração de AB, que é um produto. Então, vamos lá. Como eu já falei, né? No instante T1, aqui ó, no instante T1 até T2, né? Do T1 em diante, no instante T1 se observa a concentração de reagentes e produtos constante, indicando que o sistema entrou em equilíbrio. Grifei para o corretor. Deslocamento de equilíbrio ainda no A. A reação química libera calor, sendo uma reação exotérmica. Assim, no instante T2, com aumento de temperatura, ocorre o deslocamento do equilíbrio químico, vírgula, desloca no sentido de formação dos reagentes, ó. Formação de reagentes. Desloca no sentido de formação de reagentes, vírgula, para a esquerda, no sentido inverso, ocasionando a diminuição da concentração de AB. Grifei para o corretor. Isso aqui, pessoal, não precisa decorar, tá? Faz esse esqueminha e vê na hora. Se você for um cara que decora tudo muito fácil, você pode lembrar assim. Reações exotérmicas que liberam calor, quando você tem um equilíbrio, né? Equilíbrios químicos de uma reação exotérmica que libera calor, se você aumenta a temperatura, qualquer reação exotérmica, né? Que é equilíbrio químico, não pode ser só reação direta. Quando você aumenta a temperatura, você vai deslocar no sentido de formação dos reagentes para a esquerda, no sentido inverso. Beleza? Isso se você representar o calor para a direita. É no sentido, representando no sentido exotérmico. E aí, nesse sentido, é o sentido exotérmico, que libera calor, e nesse sentido é o sentido endotérmico. Por quê? AB, para formar 2A e B2, é endotérmico. E 2A mais B2 formando 2AB, liberando calor, é exotérmico. Então, essa setinha aqui, ó, na ponta da caneta. Essa setinha aqui é o sentido exotérmico e essa setinha de baixo é o sentido endotérmico, tá? Esse aumento, a temperatura, vai deslocar para o sentido endotérmico, vai deslocar no sentido inverso do exotérmico. Tá bom? Ficou claro, né? Deu para entender. Beleza. Agora,
calcular a concentração de B2 no equilíbrio. A gente tem aqui o equilíbrio químico. Constante de equilíbrio é concentração dos produtos, então AB ao quadrado. Então, concentração de AB ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o coeficiente estequiométrico de AB é 2. Então, você eleva pelo coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes. A ao quadrado, porque o coeficiente é 2, vezes B2 elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico é 1. Se algum desses caras estivesse no estado físico líquido ou sólido, aí você substitui essa concentração por 1, tá bom? Ou você pode pensar que sólidos e líquidos não entram na constante de equilíbrio, porque o valor dele é unitário. Pode pensar assim também. Substituindo tudo, Kc 20, AB 0,5, A 0,25, B2 é o que a gente quer. Vou fazer essa conta aqui no espaço de rascunho, né? Então fica 20 vezes 0,25 ao quadrado vezes B2 igual a 0,5 ao quadrado. 0,25 vezes 20 dá 5, então fica 5 vezes 0,25 vezes B2 igual a 5 vezes 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 10 a menos 2, 0,25. Corta isso com isso. B2 é igual a 1 dividido por 5. B2 igual a 1 dividido por 5, 0,20 mol por litro. Ou você pode fazer assim. 5 vezes 10 a menos 2 você mantém. Corta o 5. Cortei o 5. O que é 0,25? 1 dividido por 4. Então, B2 é 1 dividido por 4 é 4. Né? Fica B2 dividido por 4. Pega o 4 e passa multiplicando. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 10 é menos 2, 0,20. Pode fazer assim também. Então, a concentração de B2 no equilíbrio é 0,20. Coloquei de roxo, porque eu vou representar aqui no equilíbrio. Ó. 0,2 do T1 até o T2. Olha a animação, ó, do T1 até o T2. Olha aqui. É 0,2 no equilíbrio. Vamos fazer aqui na animação, ó. De novo, ó. Do T1 até o T2 em equilíbrio, concentração constante de 0,2 mol por litro. É a concentração de B2 no equilíbrio. Agora, a concentração inicial. A concentração inicial tem que ser uma concentração maior, porque eu consumi o A, eu tenho que consumir alguma coisa do B2 para formar o AB. Então, tem que ser maior que isso daqui. Qual que foi a variação do A? Então, encontrando a concentração de B2 inicial agora. A variação da concentração de A está em vermelho. Você vai fazer a sua prova toda preta ou toda azul, né? Eu não sei que cor da caneta que eles usam. Eu estou fazendo aqui tudo vermelhinho dessa parte porque é a concentração de A. Então, qual foi a variação da concentração de A? Saiu de 0,75 e foi para 0,25. Então, saiu de 0,75 e foi para 0,25. A variação delta da concentração de A é 0,5 mol por litro. A proporção estequiométrica é 2 para 1. Então, se a concentração de A variou 0,5 mol de A em 1 litro, esse é o consumo ΔA até T1, a proporção estequiométrica é 2 mols de A para 1 mol de AB. Corta mol de A. Se esse variou 0,5, o B2 vai variar 0,25, é dividir por 2. Por análise dimensional, eu estou usando a proporção estequiométrica aqui na variação. Corta o mol de A, só vai sobrar mol de B por litro. 0,5 dividido por 2 dá 0,25 mol de B2 por litro. Essa foi a variação do B2 até T1. Se variou 0,25, a concentração inicial é mais a concentração no equilíbrio. Então fica 0,20, que é o que tem no equilíbrio, mais 0,25, que foi o quanto foi consumido. Então no início eu tenho 0,45 mol por litro no início. Circulei, pus o pauzinho, coloquei a concentração no equilíbrio, coloquei a concentração no início. Tenho que representar isso daqui agora no gráfico. 0,4, 0,5. Então, entre o 0,4 e o 0,5, 0,45. Então, do 0,45 eu vou fazer uma curva aqui, ó, descendo suavemente até o B2. Suavemente até a concentração em equilíbrio em T1. E aí essa concentração não varia mais. Legal. Gráficos de equilíbrios. Não é fácil, não é médio, é difícil, tá, pessoal? Difícil. Questão 8, difícil, tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se você, pessoal,